costuma fazer a palestra baseada em algum tema que a gente já estudou recentemente. E esse tema a gente estudou na semana passada, no grupo, a gente debateu ele, e a gente tem um cronograma de estudos lá, né? E, coincidentemente, a gente achou que era um tema legal para falar na palestra, porque é um tema mais instrutivo, menos reflexivo, que é o que a gente está acostumado a trazer aqui, né? E a nossa última palestra também já tinha sido um tema mais instrutivo, né? A gente falou sobre os exilados, né? Sobre o momento que a Terra passa. E hoje, como que quase uma continuação do assunto tocado naquele dia, a gente vai falar sobre pluralidade das existências. E como alguns ou todos aqui, eu não sei, sabem, a nossa mocidade tem uma banda, né? E a gente tem algumas músicas já gravadas e outras que a gente só vem ensaiando e esperando uma oportunidade e um preparo maior para gravar. E uma delas é uma música que a gente achou que seria interessante trazer e fazer uma coisa que eu vi uma vez sendo feita numa palestra aqui na casa mesmo, com um Pai Nosso, que a pessoa ela ia citando trecho a trecho do Pai Nosso e em seguida ela ia explicando esse trecho, porque às vezes é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir, a fazer muito maquinalmente, né? E a gente às vezes não presta muita atenção. E a letra da nossa música, a gente pensou que talvez se a gente só tocasse, nem tudo que a gente quer dizer com ela fosse completamente absorvido e compreendido. Então a gente trouxe ela hoje, e antes mesmo de tocar, eu queria fazer essa dinâmica, né, de explicar trecho a trecho. E por isso, inclusive, meu celular estava ligado, desculpa. A gente hoje em dia tem costume de anotar e trazer tudo no celular, que é o mais portátil possível. E a música, ela se chama Herói de Si. E começando já do nome, né? Por que será que ela chama Herói de Si? Porque a mensagem que ela vem trazer é justamente essa, de que cada um de nós é que pode ser o herói de nós mesmos, né? E ela começa assim. A primeira estrofe dela, a gente fala: planos, passagens, pessoas, paisagens, palcos e cenas da pluralidade. E qual o seu papel nesse enredo, afinal? Que planos e que passagens será que são essas? Quais será que são essas paisagens, né? Que a gente cita na música. Quais que são os palcos e as cenas da pluralidade das existências? Quanto será que a gente já viveu em outras paragens, em outros planos? E qual será que foi o nosso papel nesse enredo, né? Se a gente enxergar a vida como uma cena de uma peça de teatro, por exemplo, qual será que foi o papel que a gente desempenhou, que a gente interpretou? E aí, na sequência, a música fala assim: vilões e heróis coexistem em nós, se escondem no silêncio e se mostram na voz, por tanto tempo quanto demorar a decisão a tomar. Então, esses papéis que a gente vem desempenhando, ele pode ser tanto de vilão quanto de herói. E ele se esconde no nosso silêncio, porque geralmente a gente costuma se omitir das coisas, né? Tem um dizer que está escrito em algum lugar, se não me engano, do Livro dos Espíritos, inclusive, que fala que os bons são tímidos, né, e silenciosos, enquanto os maus são audaciosos. Eles se sobressaem muito mais do que os bons. Será que a gente precisa ficar se escondendo? Ou será que a gente tem que dar voz ao nosso desejo de fazer uma mudança, de fazer uma cena melhor para esses palcos e para essas paisagens aí que a gente vai habitar, né? E o tempo que isso demora, às vezes, é só o da nossa decisão. Às vezes a gente só precisa tomar a decisão de querer desempenhar um papel diferente e tomar a voz para que isso aconteça. Então, tome o seu rumo e tome consciência. Para cada ato, um fato e a sua consequência. Vai nos marcar além da morte e da dor, para sempre.
é um trecho quase que autoexplicativo, né? Tudo aquilo que a gente faz, toda ação tem a sua reação. E, muitas vezes, aquilo que a gente faz marca o nosso perispírito, marca a nossa história, muito além da nossa vida. E a gente não sabe nem por quanto tempo, né? Tantos universos e tantas existências, e em cada um de nós, no infinito das essências, tão individuais. E é exatamente isso. Quantas existências será que tem? Quantos universos será que a gente já não habitou? Em cada um de nós, a gente carrega um pouquinho daquela essência de que tem no universo inteiro, né? Daquele fluido que a gente ouve falar quando a gente estuda, que é o fluido universal. Mas, ao mesmo tempo, mesmo a gente carregando um pouco do universo inteiro dentro de nós somos muito individuais, né? A nossa história, só quem escreve somos nós mesmos. Então, quantas vezes já e quantas vezes mais partir e chegar? Se o meu destino é o meu legado e a bagagem que eu trago, para onde ele vai me levar? Um legado é aquilo que a gente deixa. E o nosso destino, ele constrói o nosso legado e vice-versa, né? Tudo aquilo que a gente vai deixando para trás vai guiando a gente. Se a gente cometer atos ruins, se a gente falhar, o nosso destino vai depender daquilo que a gente vai fazer para melhorar. A gente vai ser guiado para experiências que vão lapidar a nossa alma, nossa existência, para que a gente se adeque a um futuro melhor. Só que tudo baseado naquilo que a gente já viveu. Voltas e revoltas, reviravoltas. O que nos prende e o que nos solta? Vontade de ir em frente ou a inércia sempre cômoda que puxa para trás? A gente se acostuma, às vezes, a achar que agora talvez não seja a hora, né? Para fazer as mudanças, para procurar melhorar. E o que é isso? É só a gente sendo carregado pela inércia. A inércia dos dias, a inércia das coisas. Só que essa inércia ela é muito cômoda, mas ao mesmo tempo ela puxa para trás. A gente nunca vai disparar, a gente nunca vai seguir em frente se a gente ficar acomodado nessa inércia. A gente vai ficar estagnado. Regredir, a gente sabe que ninguém regride, né? Mas se a gente não procurar seguir em frente, a gente fica parado. E esse estado de letargia, vamos dizer assim, ele vai mantendo a gente cada vez mais para trás. O gosto do mundo, do raso ao fundo, te move em tantos níveis e a cada segundo. Levanta a tua vela e direciona o teu leme se o teu intento é avançar. Mais uma vez, é uma outra passagem que vem dizer que o lugar para onde a gente quer ir, o nosso objetivo final, só depende de nós. Levanta a tua vela e direciona o teu leme se o teu intento é avançar. Se você tem um barco e você não levanta a vela e você fica com ele parado, ele também não sai do lugar, né? Maior herói não é o que vence outros inimigos, senão os seus maiores, o que ele traz consigo. Então não adianta a gente querer ser herói dos outros se a gente não conseguir vencer, em primeiro lugar, os inimigos que a gente traz dentro de nós mesmos, né? Tão individuais, é o que a gente repete nesse trecho da música. Esses inimigos internos, só quem conhece somos nós e só quem sabe como vencer somos nós mesmos. A gente não pode esperar pelo outro. Placas, estradas, sinais e ciladas. De que te vale o caminho certo, se nada te move para longe dos velhos hábitos, senão seus próprios ideais? A gente pode ter muitas indicações do caminho correto. Se a gente não tiver vontade de seguir nele, a gente cai nas ciladas da vida, né? Onde eu quero chegar? O que eu quero levar? O que eu vou deixar? E para onde eu vou me levar? É o que a gente se pergunta. E a música, ela se encerra com esse questionamento, né? Mas durante todo o desenrolar dela, ela conta uma história de capacidade, que a gente tem a capacidade de fazer tudo aquilo que a gente quiser.
E uma vez que a gente explicou toda essa música, a gente queria tocar ela agora, para que tudo fizesse um pouco mais de sentido, né? E depois a gente finalmente entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto da pluralidade das existências, que essa música fala tanto, né? E ela é assim, ó. Planos, passagens, palcos e cenas, a pluralidade. Nosso papel nesse enredo afinal. Vilões e heróis Existem em nós, se escondem no silêncio. mostram na voz. Por tanto tempo quanto demorar a decisão a tomar. Então, tome o seu rumo. E tome consciência. Cada ato, fato e a sua consequência vai nos marcar além da morte e da dor. Pra sempre. Tantos universos, Tantas existências. cada um de nós no infinito das essências tão individuais. E quantas vezes já, e quantas vezes mais pode chegar. Se o meu destino é o meu legado e a bagagem que eu trago, pra onde vai me levar? Voltas, revoltas, Reviravoltas, o que nos prende, o que nos solta, vontade de ir em frente, eu é nesse sempre incomoda que puxa pra trás. O gosto do mundo rasou a fundo. te move tantos itens a cada segundo. Levanta tua vela e direciona o teu lembre se pretende avançar. Então, tome o seu rumo. E tome consciência. Cada ato, fato e a sua consequência vai nos marcar além da morte e da dor. Pra sempre. Tantos universos, Tantas existências. cada um de nós no infinito das essências tão individuais. E quantas vezes já, e quantas vezes mais pode chegar. Se o meu destino é o meu legado e a bagagem que eu trago, Pra onde vai me levar? Pra onde vai me levar? O maior herói não é o que vence outros inimigos, senão os seus maiores, os que ele traz consigo. tão individuais. Placas, estradas, sinais e ciladas, que te vale o caminho certo se nada te move pra longe dos velhos hábitos, senão os seus próprios ideais. E quantas vezes já, e quantas vezes mais pode chegar? Se o meu destino é o meu legado e a bagagem que eu trago, Pra onde vai me levar? Se o meu destino é o meu legado, pra onde vai me levar? Onde eu quero chegar? onde vai me levar? E o que eu vou deixar? Pra onde vai me levar? Peço... Obrigado. Peço desculpa pela rouquidão, né, que não está muito fácil, esses dias esfriaram aí. E é isso que a música fala. É uma música que traz, assim, quando a gente falou de fazer o tema dessa palestra, né, a Mabile foi a primeira que deu essa sugestão, porque realmente acho que é uma música que se encaixa muito bem. Tudo nela fala sobre pluralidade das existências e sobre a nossa responsabilidade dentro disso tudo, né? E aí, depois disso, a gente, lá no Livro dos Espíritos, deu uma
paginada, dei uma pesquisada, né? E trouxe algumas outras coisas também. A gente trouxe algumas questões que estão no Livro dos Espíritos também. E uma delas é a vantagem em voltar a viver na Terra. Então, se a gente pensar assim, se um espírito ele já evoluiu o suficiente para passar de um planeta de provas e expiações, que seria o caso da Terra ou qualquer outro planeta do mesmo nível, para um planeta de regeneração ou um planeta feliz, algum outro mais elevado, qual seria o sentido de ele voltar para um planeta mais baixo? Por que ele faria isso? Será que um espírito regride? A gente sabe que não, que o espírito ele não regride e que ele apenas estaciona. Ele não tem como regredir. Então, o único motivo pelo qual um espírito volta a viver na Terra seria por missão. Às vezes, os espíritos voltam em missão, vamos supor, eles são mais evoluídos, eles passam para planetas mais evoluídos, de um grau mais elevado, e eles voltam para a Terra, para reencarnar na Terra, não por necessidade, não porque eles precisam passar por provas e expiações de novo, mas sim para ajudar quem está na Terra, ajudar na evolução da Terra e também nos espíritos que estão aqui encarnados. E um grande exemplo disso, quem seria? Jesus. Foi um grande exemplo de missão, de espírito mais evoluído que veio em missão, porque, se você for pensar, Jesus ele tinha necessidade de vir até a Terra, passar por provas e expiações de novo? Não, mas ele veio, mesmo assim, para ajudar a gente a evoluir, a abrir a nossa mente para enxergar realmente o mundo, né? Outra questão muito interessante assim que explica bastante dessa pluralidade das existências é essa aqui. Aliás, a resposta que eles dão na primeira questão é: nenhuma vantagem particular, a não ser que venha em missão, pois então progride como qualquer outro mundo. Então, eles progridem. A outra é assim: assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Então, a gente pensa assim, um espírito, o seu princípio, ele é um princípio inteligente, apenas um princípio inteligente. E ele vai se elaborando e se individualizando pouco a pouco em uma série de existências que só ocorrem após o período chamado de humanidade. Então, primeiramente, ele não é um espírito, ele é um princípio inteligente. Ele vai se gerando, se transformando, até ele chegar nesse estágio de humanidade. Então, até lá, ele passa por um estado de, digamos, infância. Ele passa por esse estado de infância em que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Depois de algumas transformações, ele se torna espírito, mas ele passa por todo um estágio de infância, adolescência, depois vem da juventude e a madureza. Então, a partir do momento em que ele vira espírito, ele começa a reencarnar. Ele começa a encarnar nos planetas, encarnar como um humano. Aí você pensa, tem planetas menos evoluídos que a Terra? Sim. E os espíritos começam a encarnar desses planetas. Mas há algumas exceções em que os espíritos reencarnam diretamente na Terra. Então, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização geralmente começa em mundos ainda inferiores. Mas há algumas exceções em que o espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Então, se ele estiver preparado, são exceções, mas ele pode, sim, começar a encarnar diretamente na Terra ou em qualquer outro planeta que seja de provas e expiações paralelo à Terra. E também, fora esse lado aí, tem os espíritos mais comuns, né? Que são os que passaram pelos mundos inferiores e já evoluíram bastante para ter merecimento de passar para a Terra. E aí eles começam a sua primeira encarnação na Terra ou em qualquer outro mundo do mesmo.
E aí a resposta que eles dão para isso é bem curta e simples. Muitos e em diversos graus. Então, depende da sua evolução. É isso aí. Bom dia, gente. Ai, que bom dia morto. Bom dia, gente. Não tem ninguém com frio nem com sono, né? Tá todo mundo bem disposto e com calor, né? A gente fica mole no frio, né? Continuar aqui, então, o que a Amabile estava falando aí da pluralidade das existências. A gente pegou uma pergunta aqui, já que ele estava falando dos diferentes mundos. A pergunta é: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? E aí, o que será? Será que tem? Será que são não? verdes? Então. E aí eles trazem a resposta aqui que eu achei que ficou bem explicado. Sem dúvida, eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai, em muitos graus. Portanto, alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. Pelo menos ao meu ver, o que ele quer dizer com esses outros nada sabem? Tem muita gente que diz, não existe vida fora da Terra, porque se existisse, já teriam se comunicado. Porque a gente imagina o quê? A gente imagina um extraterrestre verde com um olho aqui só na cabeça, uma cabeça desse tamanho com um raio laser que atira nas pessoas, e a gente acaba esquecendo que nós somos extraterrestres. Nós já viemos de outros planetas. E nós vamos para outros ainda. Quem está vindo pela primeira vez na casa deve estar horrorizado com essa conversa. Então. Tô brincando. E aí, tem uma outra pergunta aqui também que a gente achou bem interessante de estar passando. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Ou seja, existem mundos que não há necessidade de ter matéria, corpo, para o espírito estar lá? Será? O Livro dos Espíritos responde para a gente. Sim, e esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Nosso caso, gente. Olha lá, tá vendo? Nosso caso aqui. A gente percebe alguma coisa de matéria? Tem uma outra pergunta aqui também que é bem interessante. Se a gente parar para pensar que existem vários mundos, e a gente já passou por várias vidas, e creio que é uma dúvida que muita gente tem. O espírito tem sexo? Poxa, será que eu já vi mulher? Ou será que as mulheres já vieram homens? E aí? E aí eles vêm responder para a gente aqui também. Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseado na identidade de sentimentos. Ou seja, espírito não é mulher, espírito não é homem. O espírito é espírito. O sexo que a gente entende é uma coisa mais material. Sexo feminino, sexo masculino. Aí tem outra pergunta sensacional aqui. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência, pode animar o de uma mulher e vice-versa? Se há várias moradas na casa de nosso Pai e a gente já passou por vários estados, será que a gente nunca foi mulher ou nunca foi homem? E aí ele diz, sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí, a melhor de todas. Quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Já pensou antes de reencarnar a mulher, eu vou ter TPM, eu vou ter filho, ou então o homem lá, né? Não vou ter nada. E aí, será que a gente pode escolher sobre? Será que a gente tem essa... eu quero nessa vida ser homem, ou eu quero nessa vida ser mulher. É a gente que escolhe, será? Ou depende da prova que a gente vai ter que passar? Se eu for ter que ser mãe de uma pessoa, eu vou vir homem para a Terra? Não vou. Se eu tiver que ser pai de uma pessoa, eu vou vir mulher? Não. E é exatamente isso que ele diz aqui para a gente. Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Ou seja, ele explica aí diretamente isso. Você vai ter o sexo, carne, conforme sua necessidade de evolução. E música. E, assim,
É engraçado porque eu falei brincando, mas às vezes se a gente entra nesse assunto com alguém que não é espírita, a pessoa ela fica olhando meio, o que você está falando, sabe? A religião de vocês então acredita em extraterrestres, isso mesmo. Mas assim, para a gente que tem uma visão mais ampla e que já tem um estudo maior sobre as moradas da casa do nosso Pai, a gente sabe em que sentido que a gente está falando de extraterrestre, que não é aquele cara verde, né, com raio laser que ele falou, que vai chegar numa nave espacial. Esses corpos mais ou menos etéreos, mais ou menos materiais, eles podem existir em planetas que o homem já visitou, por exemplo. O homem não, mas né, as suas máquinas, os seus robôs já chegaram. Quem garante que, sei lá, tipo, em Marte já não tem algum tipo de vida que a gente não está apto a reconhecer como vida, né? Quem garante que a Lua não tenha alguma forma de vida que o homem que já pisou lá nunca nem sequer se deu conta, né? Porque as formas de vida que a gente está acostumado a imaginar são puramente materiais, mas talvez elas não sejam realmente assim, né? Talvez a densidade, a matéria mesmo de que é composto seja diferente. Como propriamente diz aqui, né, que conforme a evolução de cada planeta, né, terá seu envoltório mais ou menos denso. A gente vê aí, por exemplo, um planeta de espíritos puros, não tem matéria. Será que o planeta em si, o homem precisa ir lá e pisar no solo para saber que ali é o planeta, ou será que tem uma colônia espiritual em volta daquele planeta que é a forma de vida que habita aquele planeta? A gente é muito simplista quando a gente pensa que aqui na Terra a gente pisa num chão e a gente vê todo mundo ao nosso redor e a gente sabe que essas são as formas de vida daqui e acha que chegando lá em outro planeta a gente vai só pisar no chão e olhar ao redor e ver todo mundo, né? Às vezes não é assim. Exatamente. Né? Tem livros do Pentateuco mesmo, agora não vou me recordar exatamente qual, mas que falam que nos anéis de Saturno tem formas de vida e que são formas de vida elevadíssimas e que a gente nunca seria capaz de entender essas formas de vida, né? Inclusive tem muitas questões no próprio Livro dos Espíritos em que a resposta vocês não têm o preparo bastante para compreender tal tipo de resposta, né? A humanidade não tem conhecimento bastante para compreender. São bem curtos e grossos, né? Que inclusive a gente estava falando semana passada lá na Mocidade que a gente tem uma questão às vezes e a gente fica debatendo ela antes de ler a resposta no livro. E a gente debate, fantasia em volta daquilo, aí quando vai ler no livro é assim, vocês não têm conhecimento bastante para conhecer tal verdade. E a gente fica tipo, não foi dessa vez. Droga. E aí, meio que para encerrar já, né, porque também está dando horário, a gente tem uma outra música que também trata um pouco da nossa responsabilidade como seres em processo de evolução, dentro desse enredo todo da pluralidade das existências, né? Das tantas moradas da casa do nosso Pai. E ela se chama catarse. E catarse significa um estado de libertação quando você se livra de um mau hábito, por exemplo, e é quase como se você acordasse para uma nova vida, né? E é por isso que ela se chama catarse. Cada estrela que ponta no céu é o cruzamento das retas de um véu que suspende o firmamento onde é o seu lugar. Longe dos dedos afoitos de astronautas e outros loucos que por vezes juram ter sentido e até tocado o sideral. Acredita ter nas mãos o céu, mas não
estrela que pontua o céu. É o cruzamento das retas de um véu que suspende o firmamento onde é o seu lugar. Uma casa de portão estreito e um estranhamento no meu peito e a sensação de pertencimento e de um dia ainda voltar. E na contramão eu sei que eu vi um tempo em que eu caí de joelhos, errei. O que hoje eu conquistei é a chance de sarar os mesmos, pois eu nunca me deixei ali. Eu não sei por quanto tempo eu esperei pra estar aqui, pra voltar aqui. O que eu sei é que eu não vejo mais por que esperar pra me levantar, pra recomeçar. Quem faz a história não é quem se senta pra escrever o que ouviu em um pedaço de papel. É quem mesmo sem vitória se levanta a cada luta, não por amor à disputa, mas por apontar pro céu. Sua história, minha história, nossa história, de novo aqui. Nova história, nossa história, nova chance de subir. Obrigado. Mais uma vez eu peço desculpa que hoje está bem difícil, né? A gente está, tipo, esse frio aí, tá ficando bem complicada. Mas eu espero que a mensagem da música possa ter sido compreendida. E eu escolhi nem explicar ela antes dessa vez, porque tudo aquilo que a gente vinha dizendo encaixa nela, né? A gente fala de que cada estrela que pontua o céu, né, é o cruzamento das retas de um véu que suspende o firmamento onde há o seu lugar. Então, talvez o lugar do firmamento não seja no dedo dos astronautas, não seja no chão que eles pisam e que eles juram ter sentido e tocado. O sideral, esse espaço que a gente não conhece, é justamente esse de que a gente estava falando. Talvez seja invisível aos olhos, né? Mas que está a todo momento ele está interagindo e às vezes até alterando mesmo a nossa existência, né? Tudo no universo está interligado. E às vezes a gente acha que é muito grande, mas a gente é muito pequeno. A gente é só um pontinho, né, no meio desse firmamento todo. E essa música também, ela fala da nossa capacidade de escrever a nossa própria história, né? Quem faz a história não é quem se sente e escreveu o que ouviu num pedaço de papel. É quem vai lá e faz a história acontecer. Essa pessoa que está escrevendo, né, aquilo num pedaço de papel, ela só está contando. Ela só está deixando para a posteridade e para as gerações vindouras, aí, futuras. E é isso. Eu espero que a nossa palestra tenha sido esclarecedora nesse ponto, que ela tenha trazido um pouco da nossa necessidade, da necessidade que nós temos de agir e do que é e do porquê existe essa pluralidade de existências, né? Exato. E nós, como espíritas e tendo todo esse conhecimento, temos muito mais obrigações. É isso aí, então. Isso aí, obrigado.